Boa tarde, Dimas. Eduardo Sanches aqui. Muito bem, obrigado. Então, alguma novidade sobre o que eu te pedi? Ah, maravilha. Claro, eu nem imagino o quanto isso deve ter sido difícil de arranjar. Fico te devendo uma. Muitíssimo obrigado, amigo. Anotado, fique tranquilo, eu vou tomar todas as precauções. Obrigado de novo, Dimas. De volta tão cedo, Eduardo? Consegui uma oportunidade imperdível, padre. Além disso, cada dia que passa eu me sinto mais e mais compelido a terminar meu trabalho sobre esses espíritos. Curioso. Imaginei que depois do acidente, você talvez acharia melhor diminuir o ritmo de suas aventuras. Eu não me lembro de ter contado para o senhor sobre o acidente. Desde que você voltou da Bahia, está mancando levemente com a perna esquerda. Também notei os arranhões na têmpora. Além disso, eu não pude deixar de notar que substituiu o termo lendas por espíritos, o que significa que durante sua pesquisa sobre a mulher ou mulheres de branco, alguma coisa deve ter mudado. Nossa, nada passa desapercebido pelo senhor, não é, padre? Já citei um velho provérbio para você antes. O diabo mora nos detalhes. Meus olhos são treinados para além de ver, enxergar. Mas me diga, o que espera encontrar no final desse trabalho? Eu não sei, mas sinto que ainda falta muito e que nada será como antes. É claro, meu filho, nada transforma mais um homem do que o conhecimento. Talvez o poder seja a única coisa que se equipare. É por isso que tantos já perderam suas almas buscando um ou outro. Enfim, como posso te ajudar hoje? O senhor se lembra, alguns anos atrás, aquele caso de Niterói, da Papa Figo, da vida real? Ah, sim, como não. Foi um caso que parou o país. Uma jovem mulher sequestrou uma criança e lhe comeu o fígado. O mais impressionante foi ter deixado uma enorme quantia de dinheiro para a família. Exato. Débora Oliveira Cavalcante tinha 29 anos quando foi encontrada pela polícia. Ela alegou que estava possuída pelo demônio, mas se declarou culpada da mesma forma. O que o senhor acha? Me lembra um outro provérbio. É tão fácil colocar a culpa no diabo, esquecendo que quem tem o livre arbítrio é o homem. Mas é claro que o senhor acredita em possessão. Até a Igreja Católica autoriza exorcismos. Lhe asseguro que casos de possessão são reais e acontecem com mais frequência do que são registrados. Mas são poucos os demônios que simplesmente tomam corpos. A maioria recebeu ou interpretou receber o aval para possuir corpos. Mas que tipo de pessoa autorizaria um demônio a possuir seu corpo? A mais antiga das profissões diz respeito às mulheres que aceitam dinheiro em troca de homens lhe possuírem o corpo. Há empregados que sofrem abusos e humilhações e engolem seco, trabalhando por horas irrazoáveis em troco de sustento para sua família. Há esposas que se deitam na mesma cama que o homem que lhe agrediu horas antes, por não ver outra opção. Se o homem está tão disposto a se deixar possuir por outro homem, por que não por um demônio? Quando o senhor coloca dessa forma, parece ser algo tão corriqueiro que chega a ser assustador. O mal é algo corriqueiro, meu filho. Ele está sempre à espreita, nunca dorme. Por isso, não julgue mal aqueles que fizeram acordo com o diabo. Eles podem não ter encontrado uma outra opção. Alguns demônios são negociadores formidáveis que conseguem sentir cheiro de desespero de longe para conseguir as melhores barganhas.
Quer dizer que é possível que essa moça esteja falando a verdade? Que fez o que fez porque foi possuída por um demônio? Eu evito usar a palavra impossível. Apenas altamente improvável. Sim, há a possibilidade de uma pessoa cometer um ato monstruoso porque foi possuída por um demônio. Mas é muito mais provável uma pessoa ter cometido um ato monstruoso por ser um monstro. É uma visão muito negativa da humanidade para alguém do clero, o senhor não acha, Padre Paulo? Depende do que você entende como negativo. A própria Igreja Católica Apostólica Romana já cometeu atos que podem ser considerados monstruosos em sua história. Afinal de contas, ela é regida por homens e o ser humano é falho. Como alguém com uma profunda relação com o sagrado, tenho total noção da capacidade do ser humano para atos hediondos, mas admiro profundamente o esforço que alguns empregam para acertar. Creio que por isso o maior mérito da Igreja seja o perdão. Muito obrigado, Padre. Me sinto mais preparado para a entrevista que farei amanhã. É sempre um prazer ajudar dentro do que me é possível, Eduardo. Boa sorte. Espero que seja uma experiência saborosa. Eu nem imagino quem o senhor conhece para ter conseguido arranjar essa entrevista. Mas eu peço que seja breve. Esse tipo de atividade mexe com o cotidiano da penitenciária e deixa as outras presas alvoroçadas. Eu garanto que serei o mais breve possível. Felizmente, eu não duvido. A prisioneira não é de falar muito. Na verdade, ela nunca aceitou falar com nenhum dos repórteres que tentaram a entrevista. O senhor é a primeira pessoa com quem ela aceita conversar. Não sou bem um repórter, só estou fazendo um estudo. Seja como for, todo o protocolo de segurança já foi explicado. A prisioneira permanecerá algemada e o senhor não deve se aproximar dela, tocar nela ou cruzar o seu espaço delimitado na mesa. Estou ciente de tudo. Muito obrigado. Já posso começar? Vá em frente. Pode entrar. A prisioneira está esperando. Débora? Débora Oliveira Cavalcante? Eu sou Eduardo Sanches. Sim, claro. Prazer, senhor Eduardo. Posso me sentar? Sim, por favor. Esse é meu gravador. Eu já estou gravando, tudo bem? Tudo bem. O senhor parece um pouco surpreso. Me desculpe, um pouco talvez. Eu havia visto sua foto nos jornais, mas pessoalmente a senhora parece ainda mais... Inofensiva? Eu já ouvi isso bastante. A senhora entende que vamos falar sobre o ocorrido que te colocou aqui, certo? Naturalmente. E por isso que o senhor está aqui, né? Pode me tratar por você, se não se importar. Claro, sem problemas. Primeiramente, Débora, eu gostaria de saber o que você acha do apelido que a imprensa te deu. A Papa Figo de Niterói. No começo eu não entendi exatamente o porquê, mas algumas das outras internas me explicaram a história do Papa Figo. Eu conhecia como o Homem do Saco. Depois de um tempo aqui, na cadeia, eu consegui ler 2 livros de folclore contando a história do Papa Figo. E o que você achou da lenda? Estranhamente, parecia com minha história em diversos sentidos. Quais? De acordo com o que eu li, o Papa Figo, ou o Homem do Saco, é um velho muito magro, com pele amarelada, olheiras, parecendo estar bem doente. Alguns dizem que tem garras e dente de vampiro, mas eu achei isso besteira. Ele atrai crianças, come o fígado e deixa dinheiro para ajudar a família. Nos jornais disseram que havia uma grande quantia em dinheiro ao lado do corpo do menino Leandro, de 7 anos. 137 milhões e 500 mil cruzeiros. Era o que eu tinha. Tudo bem, vamos voltar ao dinheiro depois, mas, além disso, quais outras semelhanças você viu entre sua história e a lenda? Tirando o fato do Papa Figo e o Homem do Saco serem homens, eu diria que é praticamente a mesma coisa. Quando eu atraí o pobre menino Leandro com uma bomba de chocolate, eu estava nas últimas. Eu estava pesando 33 quilos, a minha pele e os meus olhos estavam amarelados, igual milho, sabe?
Algumas das reportagens citaram que você estava doente, mas nada específico. Câncer no fígado. Terminal. Mas faz 5 anos desde o ocorrido. Mais uma coincidência com a lenda. Eu li que o Papa Figo come o fígado da criança, acreditando que vai se curar de sua doença. Em nenhuma das versões que eu li é especificado se realmente ele é curado, mas no meu caso, como o senhor pode ver, funcionou. Espera, você está me dizendo que comeu o fígado daquela criança para curar o seu câncer? Sim, é o que eu estou dizendo. Como foi que você chegou à conclusão que essa seria a sua cura? Eu nunca cheguei a essa conclusão. Então por que decidiu comer o fígado do menino? Eu nunca tomei essa decisão. Eu não entendo. Talvez eu deva contar a minha história desde o princípio. Porque a história da Débora Oliveira Cavalcante é muito menos apelativa para jornais do que a da Papa Figo de Niterói. Por favor, eu adoraria escutar. Eu espero que o senhor goste de histórias tristes. Aos 26 anos, eu iniciei a minha carreira como uma das oncologistas mais jovens de Niterói. 26 anos, já uma oncologista? É uma realização admirável. Eu tive a sorte de ter uma família privilegiada financeiramente e com a mente aberta para me incentivar nos meus estudos. Para ser bem sincera, eu vivia o mais próximo que eu consigo imaginar de um conto de fadas. Eu tinha pais amorosos, uma vida mais que confortável, horários rigorosos de estudo, mas nada que me impedisse de namorar. Inclusive, quando comecei minha prática como oncologista, eu estava noiva. Mas todo conto de fadas tem uma bruxa. Estranho. Acho que eu ouvi isso antes em algum lugar, não lembro onde. Mas é a pura verdade. Comigo, por mais ironia cômica para um oncologista, descobri que minha bruxa era meu próprio corpo repleto de células cancerígenas. Eu sinto muito, gostaria de ter algo a dizer, mas jamais conseguiria imaginar como é a sensação. Muito obrigada, Sr. Eduardo. Eu diria que o senhor acabou de dizer é o ideal. Se compadecer, mas não tentar amenizar a dor ou dar algum conselho falsamente otimista. Só dizer que não sabe como é. É o bastante. E como você lidou com o diagnóstico? Como qualquer pessoa ao saber que vai morrer. Mas nisso tudo, o que doeu mais foi estar com o casamento marcado e encarar que o futuro que eu tinha planejado não aconteceria. Que eu não seria uma esposa, uma mãe. Em breve eu não seria nada. Sinto muito de novo. E seus pais, seu noivo? Meus pais tentaram me apoiar como puderam. Eles não saíam do meu lado. Mas, às vezes, eles desmoronavam em lágrimas na minha frente e eu tinha que ser forte. Por todo mundo. Era um fardo grande demais. Mas eu suportava sem reclamar, porque eu sabia o quanto eles me amavam. O quanto o meu noivo Diogo... Me desculpa. Por favor, não se desculpe. Aqui, eu tenho um lenço. Não. O senhor não pode ultrapassar o seu limite na mesa. Eles estão observando por trás do espelho. Se virem o senhor quebrar o protocolo, interrompem a entrevista. Eu tô bem, obrigada. Só é doloroso lembrar. Eu sei que é doloroso tocar nesse assunto, me desculpe. Mas eu preciso saber tudo o que aconteceu. Eu sei, não tem problema, eu entendo. É importante que o senhor saiba tudo. No começo ele prometeu que ficaria ao meu lado independente do que acontecesse, que iríamos superar juntos. Mas quando a doença começou a se agravar, foi demais para ele. E aí ele terminou tudo e se mudou para São Paulo. Desculpe te dizer isso, mas alguém assim não merecia estar com você. O senhor se lembra que está entrevistando a mulher que comeu o fígado de uma criança de 7 anos, né? Bem... Deixando o meu egoísmo de lado, eu entendo o lado dele. É um rapaz jovem, bem-sucedido, bonito. É sofrido demais ver quem você gosta definhar. Eu não seria nada mais do que uma prisão para ele, alguém com quem ele ficaria por pena até acabar. Gostaria de ter essa maturidade naquela época, mas não tive, não. O que você fez? Fui para São Paulo, para tentar convencê-lo a me acompanhar. Pelo menos mais um pouco. Presumo que não tenha sido uma conversa fácil.
conversa nunca aconteceu. Fui até o endereço que tinha conseguido, mas ele nunca abriu a porta. Eu cheguei a dormir na calçada, em frente ao portão, e nada. O senhor poderia me dizer que talvez eu tivesse o endereço errado, ou ele não estava em casa, mas eu sinto, dentro do meu coração, que ele só não conseguia me olhar nos olhos. Então voltou para o Rio sem ter nem ao menos falado com ele. Depois daquilo, eu não estava disposta a voltar. Já tinha sofrido bastante, aí eu pensei em terminar tudo longe de casa, para não ter perigo de um dos meus pais me encontrar. Eles não aguentariam. Comecei a vagar pelas ruas, pensando na melhor forma de terminar tudo, quando eu passei por uma igreja. A senhora é religiosa? Não, nunca fui. Mas foi uma coisa que me atraiu. Eu entrei, me ajoelhei e perguntei: Deus, se você tá aí, me responde. Por que eu? Eu nunca vou esquecer a resposta para essa pergunta. Deus te respondeu? Não. O padre surgiu ao meu lado e disse: sinto muito, filha. Ele é muito preciso no quando e no como, mas nunca é direto sobre o porquê. Você conversou com esse padre sobre suas intenções de terminar tudo? Sim. Ele me alertou sobre o pecado imperdoável do suicídio, de destruir uma criação de Deus. Mas eu questionei por que Deus seria injusto a ponto de não permitir que eu colocasse fim ao meu sofrimento. Por que ele teria que terminar o serviço? Religiosos nunca sabem como se sair bem desse tipo de questionamento. Sempre fica no tenha fé ou no Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, esse padre falou bem mais do que deveria, tentando me alertar sobre o destino de pessoas que fizeram algo ainda pior que o suicídio. E o que seria esse algo pior? Um acordo com o diabo. Então você está me dizendo que realmente foi possuída por um demônio? Eu jamais conseguiria assassinar uma criança, mesmo que fosse para salvar a minha vida. Mas isso não importa. A culpa foi minha. O que aconteceu? Fui à biblioteca e pesquisei como invocar o diabo numa encruzilhada. Eram várias versões diferentes do que fazer. Eu tentei uma que não envolvia sacrificar nenhum animal. Comprei uma caixa de madeira, escrevi em um papel o que eu queria, ser curada. Esperei até meia-noite e enterrei a caixa. E ele apareceu? Esperei 15 minutos depois da meia-noite. Quando comecei a me sentir realmente boba, um homem usando um terno lindo, sobretudo, chapéu, que fazia uma sombra cobrindo o rosto, apareceu do meu lado como se tivesse brotado da terra, com um cheiro forte que eu nunca tinha sentido antes. E como você reagiu? Eu quis correr, queria sair dali, queria voltar para casa, mas estava completamente paralisada. Quando ele falou, eu senti uma coisa horrível, uma coisa além de tristeza, um vazio, um vácuo dentro do meu peito. A voz era calma, suave. Ele disse: pobre Débora, a vida realmente não é justa, não é? Errado ele não estava quanto a isso. Ele disse: eu posso fazer tudo isso desaparecer. Eu posso fazer tudo ir embora se você confiar em mim, se você deixar eu trabalhar. Você aceita? Parece uma proposta irrecusável. E foi por isso que eu aceitei. Eu só acenei com a cabeça. Era tudo que eu conseguia fazer. Ele disse: ótimo, você vai ter exatamente o que deseja, criança. E assim como ele surgiu, desapareceu. Então, como você se sentiu? No início eu continuei com aquela sensação horrível. Eu fiquei uma meia hora parada ali, encarando o nada, até que eu senti uma coisa que eu já tinha abandonado crescendo dentro de mim. Esperança. Tinha uma chance de retomar a minha vida de onde eu parei. No dia seguinte eu voltei para minha cidade, para a casa dos meus pais. E como ficou seu estado de saúde? Você começou a melhorar? Absolutamente não. Só uma coisa mudou. Fome. Uma fome que doía, como se não tivesse comido nada há dias. Eu comia e a fome não passava. Eu não entendia o que estava acontecendo. E então ele me mostrou. Como? O que ele mostrou?
Toda noite eu sonhava que rasgava a barriga de uma criança. Eu não conseguia ver direito, mas sabia que era uma criança. Eu rasgava o corpo com as minhas próprias mãos e comia. Comia como um animal, enquanto ouvia aquela voz dizendo: "Você precisa se alimentar, Débora, você precisa comer." E você não cogitou? Nunca. Eu voltei ao meu plano original. Decidi que acabaria com tudo. Fui até a avenida, decidida a me jogar na frente de um carro ou caminhão. O que a fez mudar de ideia? Não mudei. Ele não deixou, entende? Eu ouvi claramente na minha cabeça: esse não foi o nosso acordo, Débora. Você disse que queria ficar saudável e saudável você vai ficar. Eu pensei em cortar os pulsos, me enforcar, e a voz insistia em não me deixar morrer. Aí uma noite ele me avisou que faria o que combinamos. Ele te avisou? Nunca vou me esquecer. Tudo bem, Débora. Eu sabia que você não poderia. Ainda bem que você me autorizou. Deixa comigo, Débora. Deixa que eu vou fazer o meu trabalho. Foi então que você foi possuída? Eu podia ver como se estivesse vendo um filme. Eu era uma espectadora dentro do meu próprio corpo, sem controle, sem voz, sem ter o que fazer. Quer dizer que você estava ciente de tudo o que se passava? Eu vi o doce, eu vi o menino, eu vi a faca e eu vi minhas próprias mãos tirando o fígado daquela criança e comendo. O mais horrível foi que finalmente aquela fome, aquela maldita fome, estava passando. Eu me odiava, mas uma parte de mim não queria parar, não podia parar. Eu estava com tanta fome e foi só quando eu tinha devorado tudo que eu retomei o controle. Sinto muito ter que te pedir isso, mas você pode descrever como se sentiu? Eu não conseguiria, eu chorava, gritava, eu olhava as minhas mãos e o que não estava coberto de sangue recobrava a cor natural. Minha alma estava destruída, mas o meu corpo, eu nunca tinha me sentido tão bem. Então chegamos ao dinheiro. Eu sabia que não haveria perdão, mas era o que eu tinha. Era tudo que eu podia fazer. A polícia chegou até mim rapidamente. Isso foi bom. Poupou o meu trabalho de me entregar. Meus pais não conseguiam acreditar. Para ser sincera, eu não consigo imaginar como se sentiram. Acho que pensaram que o câncer tinha me deixado louca. Você contou para a imprensa que havia sido possuída. Contei porque foi o que aconteceu. Mas eu não queria fugir da minha culpa. Eu sabia que teria que ser punida. E a minha maior punição é estar aqui hoje. Não entendo. E quanto sua alma? Eu pensei que nesses pactos o demônio a levaria. Como eu disse, senhor Eduardo, o demônio já levou a minha alma. Mesmo que eu ainda esteja aqui. Ela foi destruída, ela acabou. Então, qual é essa punição ao qual se referiu? Eu tentei me suicidar de todas as formas possíveis. E eu não consigo. Milagrosamente, algo me salva e, ao mesmo tempo, me condena. O que eu queria era ser saudável e o demônio cumpriu a parte dele do acordo. É o que dizem. Cuidado com o que deseja. Déjà vu. Perdão? Me desculpe, é que pensei já ter ouvido isso antes. É bem possível. Essa é a minha história, sem omissão, sem mentira. Cada detalhe foi contado da forma que eu me lembro. O mais incrível é que eu acredito em você. Dá pra ver que você tá falando a verdade. Eu só tenho uma última pergunta. Você nunca aceitou conversar com ninguém sobre o que havia acontecido. Por que comigo? Ué, porque ele mandou. O demônio mandou, senhor Eduardo. Só por isso.